Ok. Então, existem três tipos ou estágios da salvação. Já falei isso, como eu disse, muitas vezes, mas hoje eu quero explicar o máximo que eu puder dentro do tempo que eu tenho reservado e tentar esclarecer o máximo que eu puder para os irmãos, ok? Então, são três tipos de salvação. A primeira salvação é a salvação da pena do pecado. O que é isso? Quando você aceita Jesus, então a salvação, a condenação do pecado é removida. A segunda salvação é a salvação do poder do pecado, é o processo da santificação. E a terceira salvação é a salvação da. Não é da pena do pecado, não, viu? É da presença do pecado. Deixa eu corrigir isso aqui. Da presença. Da presença do pecado, tá? Muito bem. Então, salvação da pena, do poder e da presença do pecado. Corrigir. Eita. Vamos corrigir aqui. Da presença do pecado. Ok. Vamos entender isso direitinho. A primeira salvação, a salvação da pena do pecado, quando entregamos nossa vida a Jesus. Então, o que acontece? Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, a condenação, toda a condenação que havia contra ela, essa condenação é anulada, é desfeita. E a Bíblia diz que não há mais condenação. Então, é a salvação da pena do pecado. Em Colossenses 2,13, de quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças. Essa escrita de ordenanças aqui é a lei de Moisés, tá? Então, com a morte de Jesus, a lei ela tem um novo sentido, ela passa a ser agora entendida a partir do Novo Testamento e daquilo que Jesus ensinou. Aqui diz que essa lei foi tudo aquilo que a lei de Moisés nos acusava, isso foi apagado por Jesus, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Então, a lei de Moisés foi cravada na cruz, na crucificação de Jesus, porque Jesus atendeu a lei. E a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então, a lei de Moisés, ela encerra com Cristo, porque ele cumpriu. Jesus disse, não passará o céu e a terra, não passará um jota da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, uma vez que Jesus a cumpriu, essa lei agora perde o efeito sobre o nosso pecado, porque Jesus a cumpriu. Não dá para a gente entrar em maiores detalhes sobre isso, mas fica aí já uma pinceladinha para, quem sabe, em outro momento a gente voltar a falar sobre esse assunto. É por isso que se diz que não vivemos mais da lei, sim da graça. Sim, exatamente. Romanos 6, 23. Olha só, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós falamos isso, mas nos esquecemos da segunda parte do versículo. A gente se fixa muito nessa primeira parte, porque o salário do pecado é a morte. Essa palavra mas, no grego, significa mais pelo contrário. Tá? Mas pelo contrário. O dom, a palavra dom é presente.
o presente, olha só, e é um presente gratuito, como se fosse uma redundância. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, aquele pecado que era a morte é cancelado e Deus nos dá um presente, que é a salvação, a vida eterna, através de Cristo Jesus. João 5:24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo. Sabia que o crente não vai passar pelo juízo final? Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, o crente, a pessoa que aceitou Jesus, ela sai da condição da pena do pecado, que é a morte, e ela passa a ter vida. Então, essa é a primeira salvação, a salvação da pena, da condenação do pecado. E a segunda salvação é a salvação do poder do pecado. A salvação do poder do pecado, tá? Eu queria pedir para vocês que estão aí, até com acesso a online, para mandar uma mensagem para as pessoas que estão tentando entrar aí, para eles assistirem pelo YouTube, tá? Que está postado lá no YouTube, só que lá está assim como dons espirituais, porque não deu para eu mudar o título, para eles entrarem lá pelo YouTube, que eles podem assistir por lá. Por aqui eu não vou poder parar mais, ok? Alguém me ajuda aí, por favor. Posta aí na nossa célula online aí. Então, a segunda salvação é a salvação do poder do pecado. Primeiro, da pena, da condenação. Mas nós estamos no mundo. O pecado está aí. Então, a gente foi salvo, a condenação que havia contra nós foi cancelada, foi anulada, mas nós não fomos para o céu ainda. Estamos no mundo. Aí vem a segunda salvação, que é a salvação do poder do pecado. É o processo de santificação. A salvação está sendo operada em nós. Essa salvação aí não é para a vida eterna, é para a comunhão com Deus, para o relacionamento com Deus, para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Esta é a segunda salvação, que o pecado tenta nos dominar, e é uma luta que Paulo fala, de uma luta da carne contra o espírito. Então, é esse processo que Deus vai nos ajudando, e essa salvação, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, né? Um dia você está de pé, outro dia você está caído, mas aquela salvação da pena do pecado continua valendo. Porque o que foi anulado ali foi o pecado original, foi a condenação que trazia a morte eterna. Agora são os nossos pecados, depois da gente salvo, que a gente está nesse mundo, é o processo da santificação. E aí nós temos algumas referências sobre isso. Paulo diz o seguinte: mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Estamos no mundo, temos tribulações, e então está sendo operada uma salvação de livramento. Tá? 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, Paulo está fazendo aí uma comparação entre a tristeza do mundo e a tristeza do crente. A tristeza do mundo opera a morte. Agora, a nossa tristeza, no sentido da gente ficar triste por causa dos pecados da gente não aceitar a vida, de tantos tropeços, de tantas quedas, então isso vai operar a salvação nas nossas vidas. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação. Mas nós já não estamos salvos?
Para que precisamos de mais um capacete da salvação? Porque o diabo, ele sempre procura trabalhar na nossa mente. Então, nós precisamos andar com essa salvação sempre em dia, a certeza de que fomos salvos, porque o diabo sempre procura jogar na nossa mente para dizer que a gente não está salvo, que a gente não foi salvo, que os pecados da gente estão tirando a nossa salvação. Entendeu? Então, por isso que o capacete, estamos numa guerra. Ele está falando de uma guerra, de uma batalha, está falando aí do armamento espiritual. E um dos componentes desse armamento é o capacete da salvação, para proteger a nossa mente, que é o alvo de ataque do inimigo para nos desestabilizar na fé. Tá? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, você vai manter a sua mente firme, protegida, mas você vai usar a Bíblia também, a palavra de Deus, para poder lutar nessa guerra titânica. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem... Olha aí. Mas nós já não estamos salvos, como é que vamos alcançar ainda a salvação? Para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, vocês veem que há uma salvação ainda a ser alcançada. Já fomos salvos da condenação do pecado, vamos para o céu, mas tem uma salvação que está sendo operada em nós. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Mais uma ideia de uma salvação à nossa disposição, ainda que esse texto possa referir-se à salvação daqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Mas essa leitura aqui de primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Como assim? Não estou salvo, não? Então, é a segunda salvação, é dessa segunda salvação que ele está falando aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, combata o bom combate da fé. Esse aqui, para mim, esclarece bastante esse assunto. Tome posse da vida eterna. Muita gente tem a vida eterna, mas não tomou posse dela. Vive como se não a possuísse. Paulo diz, olha, você precisa tomar posse disso. Não pode continuar na vida, na dúvida. Você precisa tomar posse disso, não pode continuar na dúvida. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Não é legal isso, que fomos chamados para a vida eterna? E fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aí vem a terceira salvação, todo mundo quer a primeira e a segunda. Tá? Todo mundo quer a primeira e a segunda. Nós temos um médico aí nos acompanhando, eu não vou mencionar o nome dele, mas temos um médico nos acompanhando. Eu sei que ele lida constantemente com pessoas que não querem morrer, né? Não querem morrer. Pois é, a terceira salvação é a morte, tá? É quando a gente é chamado à presença de Deus. Aí nós somos salvos de quê? Da presença do pecado. É quando Deus nos recolhe, Deus nos chama à presença dele, que pode ser na nossa morte ou na volta de Jesus. Isso fazei, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Olha que legal. Então, existe ainda uma salvação a ser operada nas nossas vidas, que é a salvação que acontecerá quando da volta de Jesus ou quando formos recolhidos por Deus para estarmos com Ele. Então, essa é a terceira salvação, como eu disse, quase ninguém quer saber dela, né? Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aí é Hebreus 1,14, tá?
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Isso aí, o escritor da Carta aos Hebreus está falando sobre os anjos, que diz que os anjos são espíritos, ministros, espíritos que trabalham, que servem para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Não é legal isso? Que o Senhor designa anjos para aqueles que já foram salvos da pena do pecado, que estão sendo salvos do poder do pecado e que serão salvos da presença do pecado. Então, esses três estágios da salvação. Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Primeira carta de Pedro 1:5, já falamos sobre ele, né? Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, que está preparada para se revelar quando? No último dia. Né? Legal isso aí. Então, voltando a João 10, 27 a 29, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Este versículo não dá qualquer margem para que uma pessoa possa perder a salvação. Agora, você está vendo aí que Jesus fala de as minhas ovelhas. Há muita gente que está na igreja que não é ovelha de Jesus. Há muita gente que prega, que canta. Há pastor que não é ovelha de Jesus. Eu tive colegas pastores que eles se converteram depois de serem pastores, estarem como pastores. Nós tivemos um seminarista que ele estava no seminário nessa época, né? E ele veio se converter quando estava no seminário. Tá? E aí ele foi até batizado lá no seminário, ele se tornou, inclusive, um diretor de missões mundiais. Então, a gente tem muitos casos de pessoas que um dia descobrem. Eu já batizei, já rebatizei algumas pessoas que elas foram batizadas, mas elas não estavam salvas, foram assim, no meio da turma, do grupo, por um entusiasmo, uma motivação outra, não a motivação de entregar a vida para Jesus, ter entregado, e essa pessoa depois, ela falou, não, eu quero ser batizado, quando eu não era convertido. Então, agora eu quero ser batizado de verdade, né? Então, eu já batizei algumas pessoas assim, que não tinham certeza da sua salvação quando foram batizadas, na verdade, não tinham aceitado a Jesus e que o fizeram depois. Então, a ovelha de Jesus diz que ouve as minhas palavras, ovelhas, o que vai, ouvem a minha voz, no sentido de obedecer, e eu as conheço e também essas pessoas seguem, estão comprometidas com Jesus. Agora, pode acontecer de uma ovelha se afastar. Não tem a parábola das 100 ovelhas, que o pastor foi atrás e buscou a ovelha perdida e trouxe? Então, muitas ovelhas de Jesus se afastam, mas ele nunca deixa uma ovelha dele fora. Ele vai lá e busca. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer para vocês sobre a salvação. Então, resumindo, a salvação acontece em 3 tempos. Tá? Fui salvo da pena do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo da presença do pecado. Fui, estou sendo e serei. Agora eu quero entrar no assunto mais profundo. Eu quero tratar com vocês da construção da vida espiritual. Tá? Aí eu vou encerrar essa apresentação e vou entrar no outro agora. Deixa eu abrir para vocês aqui, ok? Que é sobre. Vamos aqui.
Eu falei essa primeira assim, bem corrido, agora a gente vai poder ir um pouco mais devagar aqui agora, vamos pensar, tá? Ponto por ponto, para a gente poder esclarecer o máximo possível aquilo que a gente está querendo aprender, ok? Eu vou postar o outro slide agora. Ok. Está dando para ver aí o crente e sua casa espiritual? Estão ouvindo? Alguém me responda aí, por favor. Estão vendo? Sim. Ok, beleza. Então, vamos partir da compreensão de que a nossa vida, a nossa salvação é igual à construção de uma casa, tá? Então, temos aí alguém olhando a casa lá por dentro, e nós vamos começar por esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Eu já citei esse texto muitas vezes e eu cito muitas vezes na igreja, mas com a profundidade que eu vou tratar com vocês hoje aqui, será um pouquinho diferente, ok? E nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos ter pressa. Aí a dúvida que vocês forem tirando, ou vocês forem tendo, a dúvida que vocês forem tendo, vocês vão perguntando aí para a gente tentar explicar para vocês, certo? Então, esse texto de 1 Coríntios fala sobre a construção da nossa casa. No versículo 11 diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando a gente se converte, Cristo é o fundamento, é o alicerce do nosso coração, da nossa fé. Aí no versículo 12 diz assim: e se alguém, sobre este fundamento, construir uma casa de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, aí mais na frente a gente vai ver qual é a sequência do versículo. Mas nós estamos vendo aí os tipos de materiais com os quais a gente constrói a vida espiritual. Essa parte aqui refere-se ao quê? Santificação. É aqui que entra a santificação. É a segunda salvação. Estamos tratando aqui agora da segunda salvação. Você aceitou Jesus como Salvador, é feito o fundamento, é lançado o fundamento, e aí começa a construção espiritual de cada um de nós. Primeiramente, vemos que o alicerce é Cristo. Então, colocamos o alicerce. Temos um lote, que é o nosso coração, e aceitamos a Jesus como Salvador. Então, por causa desse alicerce, vamos para o céu. Temos a certeza que vamos para o céu. Só que nós estamos ainda aqui na Terra. Eu acredito, né, que você já ofereceu o seu lote, o seu coração para Deus, e que Jesus já foi lançado no seu coração como a pedra fundamental, como um alicerce insubstituível. Depois de lançado esse alicerce, vocês podem ver lá em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Quando Jesus entra no nosso coração, não tem como entrar outro alicerce, outro fundamento. É isso que Paulo está dizendo. Então, sua salvação, sua vida eterna está assegurada. Mas aí, vamos começar a obra, uma construção espiritual. Você já tem o alicerce, que é Jesus. Cristo é o fundamento. Então, vamos ver de que modo que essa obra que a gente fez é provada, se ela é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, se é madeira, se é feno, se é palha. Como é que é a nossa vida espiritual? Uma vida de ouro, uma vida de prata, uma vida de pedras preciosas, uma vida de madeira, uma vida de feno, de palha. O que é? Como é a nossa vida?
Então, 1 Coríntios 3,13, tendo Cristo como fundamento, vai dizer o quê? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que está dizendo aí? Que a nossa vida, a nossa construção é submetida ao fogo, é submetida a altas temperaturas, para ver que tipo de material que nós estamos construindo. O material de nossa construção precisa ser resistente ao fogo, porque cada crente é submetido a provas de fogo. A obra que Deus iniciou na vida de cada um de nós é tão especial que precisa ser submetida a altas temperaturas, porque Deus não mais vai fazer um vaso de barro. Agora é um vaso espiritual, é um vaso para a eternidade. E esse vaso precioso que Deus está fazendo é submetido à prova. Agora, é uma construção, uma casa que resiste ao fogo, mesmo porque Deus, é um fogo consumidor. Como é que você vai ter o fogo consumidor dentro de você se você não resiste à prova de fogo? E é o que diz em Êxodo 24:17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, do cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Cada um de nós pode passar pela fornalha. Exemplo, Mesaque, Sadraque e Abednego. Todos nós sabemos essa história. As fornalhas aqui somos submetidos. E aqueles homens foram lançados na fornalha, Nabucodonosor ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançasse na fornalha de fogo ardente. O que aconteceu? Deus os livrou, mas eles foram lançados. Todo crente é submetido a ardente fogo. Primeira carta de Pedro 4:12, eu já citei esse versículo e cito esse versículo constantemente na igreja. Amados, não estranheis o fogo ardente, a prova de fogo, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, tá? Então, como prata, nós somos acrisolados. Salmo 66:10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. A prata, para ela ser purificada, ela tem que ser submetida ao fogo, assim como o ouro também. Isaías 48:10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Aí Deus está fazendo uma queixa, né? E apesar da pessoa ter sido provada, a prata não apareceu. Jeremias 9:7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Primeira carta de Pedro 1:7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, a fé preciosa, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nossa casa também pode ser alvo de tempestades. Todos nós sabemos dessa parábola que Jesus contou. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Tem Cristo como fundamento, mas passa por tribulação. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Não tem Cristo como fundamento. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, porque não tem Cristo como fundamento. Então, mesmo a gente tendo Cristo como fundamento, somos submetidos a tempestades. Todo crente é submetido a tribulações. João 16, 33. Essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apocalipse 2:10. Muitas pessoas sabem o final desse versículo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós estamos sendo construídos e precisamos de um material que seja resistente às portas do inferno. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que material é esse que pode resistir às portas do inferno? Então, vamos começar a construção da nossa casa. Que material está à nossa disposição? Então, a gente volta agora a 1 Coríntios 3:12. Agora começa a construção. Agora vamos ficar bem atentos. Eu corri lá nos versículos, porque agora a gente vai ficar bem atento. Estamos construindo a nossa casa. E Paulo disse que o material que nós podemos usar pode ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Quando a nossa casa começa a ser construída de ouro, o problema é o custo. Pedir a alguém aí que está com o microfone aberto, só um pouquinho, tá? Só um momentinho. Deixa eu só concluir aqui. É um lugar onde o cachorro está latindo. O problema é o custo, o preço desse material, porque a gente não quer pagar. Vocês já viram certa igreja que diz aí, pare de sofrer? Isso não existe. Nunca ninguém parou de sofrer. A diferença está como a gente é ajudado a caminhar mesmo entre o sofrimento. Porém, nós nos acomodamos a uma vida medíocre. Um imenso disparate entre o alicerce e a construção que lançamos sobre o fundamento. Então, você está vendo aí, não é? O alicerce é Cristo. Quando alguém começa a construir uma casa de ouro, está correspondendo à importância daquele alicerce. Está colocando material de alto valor, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida de serviço, mesmo com muito sofrimento, mesmo com muitos desafios, muitas tribulações. E aí, quando não se constrói uma casa de ouro, tem o pior, são as consequências que veremos daqui a pouco, quando a casa não é ouro. Então, depois, o primeiro material, a casa de ouro. O segundo material, qual que é? Me digam aí. Já entrou. Entrou, bati a mão aqui. Entrou. Segundo material, prata. Entendeu? Então, vocês estão vendo as colunas sendo levantadas, as paredes sendo levantadas aí sobre o alicerce. Um foi de ouro, o outro já é prata. Então, você percebe aqui já um certo decréscimo, uma escala decrescente. A crente começou uma vida de ouro, mas daqui a um pouco ele falou, olha, mas né, não precisa ser tanto, né? Vamos colocar aqui uma coisinha de prata, que Deus agrada também, né?
mas você vê que está uma escala até crescente. O ouro é mais nobre, outros já se contentam só com a prata. De qualquer modo, ainda é um metal precioso, não pode ser desprezível, mas a casa não está tendo a mesma qualidade espiritual. Qual é o próximo material? Pedras preciosas. Corremos o risco de confundir pedras de baixo valor com pedras preciosas, como, por exemplo, bijuterias, né? Às vezes, há pessoas que usam a bijuteria, e eu não vejo nenhum problema da pessoa usar bijuteria, mas quando a gente usa bijuteria espiritual, é que complica. Que a gente tem uma aparência de que está com alguma coisa precioso, tá? E, na verdade, às vezes é só bijuteria. Se o que estamos usando for precioso, de fato, você está vendo que é a cobertura da casa. Eu coloquei isso como cobertura. Tá? Temos as paredes, uma do lado, outra do outro, e eu coloquei a cobertura aí como de pedras preciosas. Até aí não está tão ruim. Cristo continua sendo o fundamento. E aí, qual é o próximo material? Quem pode dizer? Madeira. Madeira. Aí eu fiz a porta de madeira, sabe? Coloquei a porta de madeira para exemplificar aí, está construindo a casa, até que de um lado é ouro, do outro é prata, em cima pedras preciosas, mas a porta de madeira. Aí, neste ponto, o crente começa a mostrar seu desdém para com a obra, ou pela obra que vai construir. Porque não precisa ser tanto, né? A gente pode diminuir aqui a vida espiritual. Ok. Precisamos lembrar que isto é construir barraco sobre um alicerce nobre. Este e os próximos tipos de materiais não suportam fogo, mas são o caminho mais fácil para muitos. Próximo material, qual é? Feno. Feno. Vocês já viram feno, né? Aquele alimento que é dado para animal. Então, aqui nós temos um tipo de grama comprida, um tipo de capim, cuja utilidade principal é servir de pasto para animais. Olha só quando a gente começa a colocar material para os animais comerem na nossa vida. Complicado. Aí os valores do reino se tornam deveras críticos. Qual o próximo material? Palha. Palha. Próximo material, nós temos aí palha. Então, a casa está feita, né? Está aí a casa com paredes, com cobertura, com janelas, com porta, porém, alguns dos materiais colocados, imagine se o material colocado, ao invés de ser ouro, for feno. Se o material que foi colocado, ao invés de ser prata, for palha. Se o material colocado, ao invés de ser pedras preciosas, for madeira. Lembram-se do que vem? A casa está no chão, né, pastor? Hein? Como é? Dentro da casa vai para o chão, não precisa nem de vento, é só o assopro. Vai aguentar o fogo, né? É aqui que vem. A grande questão é que tudo isso é submetido ao fogo. Às altas temperaturas da vida cristã. E aí, o que não for ouro, prata ou pedras preciosas, destruído. Cadê a madeira? Cadê a palha? Cadê o feno? O fogo consumiu. Mas aí você entra no céu com prata, com ouro, né, com pedras preciosas. Vocês viram que eu coloquei madeira do lado esquerdo aí? Né? Do lado direito está prata, e do lado esquerdo está, para a gente olhando, né, para a tela, né? Está madeira.
Aí o que faz? O fogo vai consumir e nós vamos entrar meio capengas no céu, não vamos perder a nossa salvação. Mas esse processo da santificação aqui sofreu muitos prejuízos. Tivemos muitas perdas aqui, por causa do material com o qual nós construímos a nossa casa. Agora imagine, se as outras partes da casa também fossem de madeira, de feno, de palha, o que iria sobrar? Me diga aí. Nada, né? Não sobra nada, tem certeza? Só o alicerce. Só o alicerce, é isso aí. Tá? O fogo vem e pode queimar tudo. Pode destruir, né, a madeira, pode destruir o feno, pode destruir a palha. Mas o alicerce continuará. O crente nunca perde a salvação, mesmo que ele tenha perdido todo o processo de santificação da vida dele. Toda a segunda salvação foi perdida. Mesmo assim, ele ainda tem o alicerce, tem Cristo. Tá? Tudo que não for ouro, prata ou pedras preciosas é destruído. Somente o que permaneceu, o alicerce. Cristo como fundamento. Por isso que nós precisamos estar com a construção que valorize o nosso alicerce. Tem crente que utilizou Cristo a vida toda com material sujeito à combustão. Aí, quando vem a tribulação, quando vem o fogo, tudo isso é destruído. Nós participamos agora da Academia de Pastores e seria bom que vocês pudessem ver aqueles links, que uma das mensagens que nós ouvimos lá foi que Jesus não deixou para orar no momento da tribulação. Às vezes, no momento da tribulação, a gente nem consegue orar. Ele orou antes. Ele se preparou antes. Para um momento crucial, ele se preparou. Então, a gente precisa se cuidar antes, porque o fogo vem. Jesus falou o quê? A noite vem. A noite vem. A noite vem para todos nós. Eu tenho dito que todo crente tem o seu dia de Jó. Né? O dia que ele tem perdas significativas, perdas materiais, perdas familiares, perda até da saúde. Mas, quando ele tem Cristo como fundamento, e ele construiu uma casa em que o material dele era de ouro, de prata ou de pedras preciosas, mesmo que esses outros dois materiais não sejam de primeira grandeza, mas de qualquer forma, esses materiais, quando submetidos ao fogo, mesmo que eles derretam, mas eles ficam mais puros, mais purificados. Vocês sabem que eu gosto de pescaria, né? Então, eu faço a minha chumbada. Sabe como é que eu faço a minha chumbada? Eu passo lá no mecânico, no lanterneiro, lá o pessoal, na oficina, e peço aquela chumbada que é colocada para balanceamento de roda, de pneu de carro. Ele me dá aquilo, só que aquilo é sujo de graxa, né? Vem tudo. Não me importa, tem uma panelinha aqui, eu coloco aquilo no fogo. Gente, que coisa impressionante. Vocês acreditam que o chumbo fica limpinho, limpinho? Assim é o ouro, assim é a prata. E algumas pedras preciosas, como o diamante, por exemplo, para ele ser trabalhado, tem que ser através do fogo. Então, quando o fogo nos vem, ou vem a nós, ao invés de nos destruir, ele nos torna melhores. Ele tira as impurezas da nossa vida. É por isso que Deus permite que o fogo venha. É por isso que ele permite que as tribulações venham. É por isso que a vida mediana de um crente, uma vida medíocre,
Deus não convive com isso. Ele é passado pelo fogo, passa pelo fogo. Todo mundo passa. A diferença é que o crente que construiu a casa de ouro, de prata ou de pedras preciosas, esse material subsiste. É ainda mais purificado. Mas o que for madeira, feno ou palha, vocês podem ver que na continuação do texto diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo. Se a obra que alguém construiu nessa parte permanecer, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, como que pelo fogo. Então, o que nós construímos de madeira, de feno e de palha, isso se perde. O que nós construímos de ouro, de prata, de pedras preciosas, quanto mais tribulação vem, mais purificado isso fica. Melhor isso se torna. Então, essa é a diferença da segunda salvação para a primeira salvação. Primeira salvação, Cristo foi lançado como alicerce. Segunda salvação é a construção, é a nossa vida espiritual. Isso dura, a nossa segunda salvação dura a vida toda, até o dia em que acontece a terceira salvação, que é a salvação da presença do pecado. Mas aí, eu tenho algumas coisas mais para falar para vocês. Tudo será testado pelo fogo, por vendavais, intempéries e até pelas portas do inferno. Tem o ouro, tem a prata, tem a pedra preciosa. Olha a porta agora. Pedras preciosas. Janela de ouro, janela de prata. Mesmo que os materiais não sejam todos de primeira grandeza, mas são materiais resistentes às altas temperaturas. E quanto mais fogo vier, mais purificados ficam. Nossa vida reflete o tipo de material que estamos utilizando nessa boa obra que Deus iniciou e que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou olhando aqui as horas, né? Ver se dá para a gente chegar aqui ao final. O que tem sobrado de sua construção? Como é que está a sua construção? Como é que está a sua segunda salvação? Em que ponto ela está? Madeira, feno, palha, será que tem entulho? Tem lixo? Podemos remover agora os entulhos, os escombros, as paredes mal construídas, aquele que for madeira, que for feno, que for palha, que for lixo. É remover tudo. Só temos uma opção. E aí eu vou falar uma coisa aqui que, assim, se isso aqui até agora foi pesado, o que eu vou falar agora é um pouco mais pesado. Só temos uma opção. Ou fazemos isso, ou Deus o fará. Deus não vai permitir que a gente entre com palha. Lá no céu as ruas são de ouro. Deus não vai permitir que a gente entre com esse material lá. Não tem como entrar lá com ele. 1 Coríntios 11, 28 a 32. Eu queria que vocês entendessem bem isso aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, julgamento. Quando a gente não presta atenção nos nossos compromissos com Deus e tem uma vida cristã medíocre, nós estamos atraindo julgamento de Deus, juízo de Deus sobre as nossas vidas. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo que naquela igreja muitos estavam doentes, muitos estavam fracos e muitos
até já tinham morrido. Deus já os tinha recolhido, por causa do descuido deles para com a segunda salvação. Eu queria que vocês entendessem bem agora o próximo versículo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, como quando pedimos a própria ajuda de Deus, a Bíblia diz que Jesus, naquele que ele foi tentado, pode socorrer aos que são tentados. Senhor, eu não estou conseguindo me levantar, eu estou sem forças. Aí o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida, dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Então a Bíblia admite essa questão na nossa vida. Mas ela faz essa recomendação aqui, que a gente faça um autoexame. Aliás, lá em 2 Coríntios 13, 7, diz isso: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permanecer na fé. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu comecei a live de hoje dizendo que o crente não vai a juízo. Não vai mesmo, não. O juízo final, não. Porque o juízo dele é aqui. O juízo dele começa aqui. O crente não vai a julgamento por causa desse versículo que eu vou mostrar para vocês agora. Que quando nós somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, a correção de Deus, a disciplina de Deus, não é castigo de um Deus raivoso, não, de um Deus amoroso, de um Deus que está nos protegendo para que a gente não seja condenado. Então, antes que a gente seja condenado junto com o mundo, ele traz o juízo sobre nós. E isso acontece tudo na segunda salvação, nesse processo de livramento do poder do pecado sobre nós, que tenta nos dominar e nos destruir e nos vencer. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só a casa espiritual para a habitação de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, aí eu faço uma pergunta novamente, né? Para que mesmo Deus iniciou essa obra em nós? Para sermos santuários dele, morada dele. Muitas pessoas não sabem disso, que Deus está operando em nossa vida para que nós sejamos a habitação dele, a casa dele. Nós estamos sendo construídos para sermos casa de Deus. Olha só. Para sermos casa de Deus. Aí eu falo no próximo estudo, pedimos mais sobre esse alvo divino, sermos casa de Deus. É porque eu tenho uma continuação, mas eu acho que hoje aqui deu para a gente entender um pouco mais esse processo da salvação, que uma vez salvo, é salvo para sempre. A salvação da pena do pecado. A salvação do poder do pecado é que é uma salvação que a gente ganha e perde, tem os prejuízos espirituais, mas isso não vai afetar a perda, nos levar a perder a salvação. Então, vamos construir a casa para a morada de Cristo. Ele é o fundamento. Mais uma vez, né? Uma casa que, mesmo que as pedras, né, que o material não seja tão igual como deveria ser, mas pelo menos que é o melhor material que nós temos. E aí, agora, vamos conversar um pouquinho. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazê-la. Eu fui bem direto, assim, quase não dei chance para vocês, né? Aí, alguém tem alguma pergunta aí? Gostaria de esclarecer? Eu vou ver se eu consigo.
Pastor, algumas coisas assim, eu acho que eu já tinha ouvido o senhor falar, né? Aham, Inclusive, na época que o senhor dava o estudo de discipulado de células, o senhor sim. frisava sempre muito essa parte de estarmos sempre ali em oração, buscando a presença de Deus, né? Para estarmos preparados para os dias maus. Eu Uhum, sempre frisava muito isso, que os dias aham, maus viriam, sim. né? Que nós Uhum, precisaríamos estar preparados para ele. uhum, exatamente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor Zelito, Sim, Paula. rapaz, Rapaz, meu irmão. sobre a perda da salvação, Uhum, também se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, uhum, que Paulo diz que aquele que cometeu o pecado foi entregue a Satanás para a destruição da carne, mas no fim dos tempos o espírito foi salvo. sim, exatamente. Nós temos este versículo de 1 Coríntios 5:5, que era o caso de um rapaz que estava tendo um relacionamento com a madrasta, a mulher do pai dele, e a igreja estava tolerando aquilo. E Paulo diz: olha, essa pessoa precisa ser corrigida. O corpo será entregue a Satanás. Então, mesmo que Satanás destrua o corpo de uma pessoa que foi salva por Jesus, o espírito dessa pessoa será salvo. Okay? Nesse texto, 1 Coríntios 3, que eu li com os irmãos, vai dizer que se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, mesmo que a pessoa tenha perdido tudo aqui, mas se ela aceitou Jesus como Salvador, eu brinco, eu digo que a pessoa chega chamuscada no céu, mas chega, né? E lá em Judas, no livro de Judas, diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Né? Então, realmente acontece isso aí. Assim como existem níveis de condenação, existem também níveis de salvação. E aí é claro que uma pessoa que entrou no céu sem nada, ela não vai ter a mesma recompensa daquela que teve uma vida, que venceu, que construiu casa de ouro, de prata, né, de pedras preciosas. Será diferente, né, a recompensa dessa pessoa. Mas Eu isso é tenho a uma segunda pergunta, salvação. Sim. tio, sobre o capacete da salvação, a coraça, isso tudo, para mim ficou claro agora sim. Eu vou fazer a Uhum. pergunta igual aquele discípulo lá que como é que podia voltar a nascer de novo. Mas a pergunta é, Barnabé, né, que perguntou, né? Eu vou ser um Barnabé aqui. Como, Nicodemos. Nicodemo, É. como e onde buscar essas pedras, esse material precioso? Então, aí, na verdade, é a qualidade de vida que a gente tem, tá? Hum, Com Cristo. Então, aí vai e começa pela intimidade com Deus. Começa pela, né, a vida de leitura da Bíblia, de meditação, de oração. Esse é o primeiro preparo, tá? Mas depois nós temos o quê? O exercício. Ninguém vive só de comida. É preciso exercitar. Uma pessoa que ficar sentada o tempo todo no mesmo lugar sem se movimentar, os membros dela vão ficar atrofiados. Então, é importante que o crente ele veja qual área da vida dele ele pode servir, sabe? Lá no Rio, Paulo conheceu a mãe do pastor Josias. Ela escrevia cartas para presidiários. E aquela irmã, ela era idosa, ela não conseguia sair, mas ela descobriu uma maneira de tornar a vida dela preciosa, de ser prata, de ser ouro. E muito interessante que o carteiro que levava as cartas que ela escrevia para os presidiários, porque ela mandava muitas cartas, negócio de 100, 200 cartas, assim, continuamente. E aí o carteiro quis saber o que era aquilo. E aí ela falou de Jesus para o carteiro e ganhou o carteiro também para Jesus. Aí o carteiro amém. fazia aquele trabalho com o maior prazer. Né? Acho que eu já contei essa experiência aqui para os irmãos. Cada irmão vai descobrir a área em que pode servir a Deus, que pode exercitar a sua vida de serviço a Deus. Jesus disse que quando ele voltar, ele vai reunir
todo mundo diante dele, vai dizer aos que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e me hospedastes, estava preso e foste ver-me, estava doente e foste me visitar. Então, assim, aí, Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? E Jesus falou que ele vai dizer, todas as vezes que você fez isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Jesus falou também que até um copo de água fria que for dado a um cristão, por ser um cristão, que de modo nenhum essa pessoa vai deixar de ser recompensada. Então, a nossa construção ela é muito variada, de acordo com as oportunidades que a gente tem e as condições físicas, materiais, psíquicas. Deus sabe da realidade de cada pessoa e qual é a condição que a pessoa tem de servir a Ele. Então, ninguém pode querer ser igual ao outro, porque ninguém vai ser igual ao outro. Mas cada um precisa descobrir como é que vai servir a Deus. Sim. Não, eu só queria lembrar o nome da irmã Dorcas. A irmã Dorcas, obrigado. Isso. Beth. Já estive na casa dela. Né? Ela já faleceu, muitos anos, né? Há muitos anos. Ok. Deixou mais um alguém? bom legado. E Dorcas também. Ô tio, e Dorcas lá na Bíblia era aquela mulher que era boa, que faleceu e todos choravam por ela. Que ela fazia as roupas das viúvas, né? Então, está aí um exemplo. Então, a verdade é a seguinte, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. É isso? Ele conhece a estrutura de cada um, para ninguém querer ser igual ao outro no serviço a Deus. Cada um vai servir a Deus, como é que a Bíblia diz? Conforme as suas forças. Aí cada um vai ver de que modo pode servir, de que modo pode tornar a sua vida preciosa, a sua construção preciosa. Agora, vida de leitura bíblica e de oração, isso aí todos podem ter. É isso? Tá bom, irmã Edna. Irmã Edna está saindo, Deus abençoe. Gente, vamos encerrar? Aí vamos fazer o seguinte, semana que vem vai ser segunda-feira, tá? Se Deus quiser, tá? Olha, eu vou estar de férias, mas nós vamos ter a nossa célula online, tá?